Pagamentos kármicos são mentiras que assumimos e temos de responder num hoje ou amanhã. Se o fizermos o quanto antes, seremos felizes em breve. Se não, seremos agonia por muito tempo. Pagamentos kármicos são mentiras porque não deveriam acontecer, ou não é a realidade, não é uma verdade, não é uma sabedoria. É algo que não assumimos aprender, então se tornou um karma. Erros que propositadamente cometemos e não assumimos e não resolvemos, então são pagas kármicas. Não deveriam existir, não deveriam nos prejudicar ou nos procurar na existência seguinte, nas existências seguintes. Então acaba sendo uma mentira, algo que não deveria existir. Mas se resolvermos isto o quanto antes, assumirmos e procurar sanar, pagar, seremos felizes breve. Ou, se não quisermos ressarcir o que fizemos de errado, haverá uma agonia de muito tempo, uma tristeza de muito tempo. Seremos infelizes por muito tempo, porque há uma cruz, há um peso em nós que não estamos fazendo nada por eliminar. O demônio habita em nós sempre. Se ele vai atuar ou não, fica ao nosso critério de permitir. O demônio existe em nós. Sim, existe. Eu chamo esse demônio de energias ruins, más influências, nosso lado ruim. Então não podemos abandonar este nosso lado ruim. Não temos como. Não é permitido, é o nosso teste. Enquanto ele existir e conseguir nos desequilibrar, passaremos aqui em existências sem fim. Ele é indestrutível? Não exatamente. Não é indestrutível. Ele é difícil de ser domado, porque sempre procura formas diferentes de nos atentar, formas diferentes de provar a nós que nós somos frágeis, somos fracos, somos falhos. Este é o demônio que é o nosso lado ruim. Ou seja, nós temos Deus e o demônio dentro de nós. E o demônio irá nos atentar sempre, enquanto estivermos passando por aqui. Se o homem entendesse de si muito mais do que julga, o planeta não sofreria tanto. O homem procura só o seu bem-estar físico. Por isso há uma evolução muito grande da tecnologia, e a maioria desta evolução tecnológica diz respeito ao conforto do ser humano, conforto físico, alimentar, de se locomover, diz respeito a esse conforto físico. Então, se o ser humano aprendesse um pouco mais sobre si, não precisaria de tanto bem-estar produzido, tanto bem-estar elaborado pelas indústrias, e não prejudicaria tanto o planeta, não prejudicaria tanto a natureza, que é obrigada a reciclar coisas que não foi ela que produziu, não foi ela que criou. Se o ser humano fosse mais compreensivo com o próximo, não sofreria tanto em seus momentos de solidão. É dar um ombro a um amigo, dar uma palavra de conforto ao amigo, ao próximo, que seja até um desconhecido. Se julgamos este merecer, se julgamos ser de nossa confiança, vamos nos entregar, vamos dar um pouco do nosso tempo para ajudar este. Se fizéssemos isso, no nosso momento de tristeza na vida, de mal-estar, não sofreríamos de solidão. Ou seja, esta atitude de não ajudar o próximo e o próximo não nos ajudar
começa a provocar uma doença cada vez mais comum nos dias de hoje, a depressão, que acaba por ser mortal. Porque, num certo ponto, o ser humano não tem condições mais de sobreviver a ele mesmo. É uma doença que não tem como arrancar de dentro. Não tem como arrancar? Sim, tem como arrancar de dentro. Ele mesmo, só ele que pode arrancar. Mas precisa de muita ajuda externa. Ajuda externa para tentar acordar o seu lado interno. Não que essa ajuda externa irá entrar e filtrar, melhorar, estancar essa ferida, esse sangramento. Mas irá acordar para ele fazer isso, para ele se cuidar. Se a vida fosse mais compreendida por quem diz entendê-la, não morreria de desgosto quando algo dá errado. Surge um problema, temos que entender, temos que solucionar. Solucionar mesmo, sim, mas antes mesmo, mais importante do que solucionar é entender do porquê o tal problema apareceu. Se soubermos resolver esse problema, soubermos encaminhar, menos sofreremos, menos desgosto teremos, menos nos entregaremos às dores emocionais, dores psíquicas, dores que prejudicam intensamente nosso íntimo. O ser humano é humano, porém insensível quando do trato de outro ser, humano ou não. Pois se fosse humano, olharia ao próximo como um seu semelhante. Somos seres humanos, viemos para cá sozinhos. Iremos embora, iremos partir deste plano sozinhos, mas entre esses dois pontos temos de viver com os outros. Temos de viver com os outros. Ou pelo que os outros fazem para o nosso bem-estar, vestimentas, alimentação, algum tipo de descanso mental, mas temos que viver com eles, temos que trocar energia, viemos para cá para trocar energia. E não podemos ser insensíveis, não tem como ser insensível a isto, porque não queremos olhar para tal pessoa, para as pessoas, não queremos contato físico com as tais pessoas, não queremos trocar uma palavra, não queremos absolutamente nada do que a humanidade nos oferece. Impossível isso, mas digamos que consigamos não querer, não desejar e não conseguir evitar totalmente qualquer tipo de relação com a humanidade. Suponhamos que consigamos fazer isso, porém a energia não tem barreiras. A energia, as pessoas, este plano, este planeta é repleto de energias, de seres. É a egrégora. Poderíamos colocar isto. Esse planeta é repleto da energia das pessoas, da humanidade. E a energia não liga para isto de eu não quero, eu não gosto e não desejo. A energia não liga para isso. Então somos invadidos. Somos tomados pelas energias das outras pessoas. E deveríamos, nesse caso, nos aproximar um pouco das outras pessoas, porque elas vão ser boas um dia para nós. Mesmo que continuemos não tendo nenhum contato, se mantivermos uma energia positiva, as energias positivas ao redor se aproximariam quando não estivéssemos bem. Quer dizer, se fôssemos mais sensíveis, aceitássemos, seremos muito mais felizes em nossa existência, nossa convivência com a humanidade. Coração e gato fazem o que querem, quando querem e da maneira que querem, por isso são indomáveis. Uma verdade. O coração, gatos, são indomáveis. Podemos tentar ensiná-los, instruí-los, exigir que façam desse jeito ou daquele,
Mas podem até fazer a contragosto, se fizerem ambos, o coração e o gato. Farão a contragosto, voltarão o quanto antes a fazer da maneira que queriam, da maneira que lhes faz bem, sintam bem. O coração não mandamos ame este, não ame aquele, goste desse, não goste de aquele. Às vezes sentimos verdadeiro raiva, nojo de alguém, mas o coração nos impulsiona para cima desse alguém, nos impulsiona, mesmo que esse alguém não queira saber da gente, por algum motivo o coração está nos empurrando para lá. O coerente é saber por que o coração está nos mandando de encontro àquela pessoa. Eu não suporto ela, tem vários detalhes que não engulo, mas o coração está me empurrando. Vamos tentar descobrir por quê. Às vezes o coração quer mostrar algo que recusamos enxergar e que pode até nos fazer bem, de alguma forma nos fazer bem. A interpretação sobre tudo que vemos é sempre correta dentro do que compreendemos. E nossa percepção varia de acordo com nossa formação intelectual e espiritual, fruto do amadurecimento de experiências vividas e respostas obtidas. Interpretação, sempre interpretamos da maneira correta. Interpretamos é algo um pouco razão. Interpretamos da maneira correta. O que vimos responde ao que achamos, então acreditamos, está correto, totalmente correto. Mas o íntimo, aos poucos, começa a falar. Íntimo, o intelectual, espiritual, o amadurecimento que vamos tendo, vai dizer que aquilo não é tão perfeito, não é correto. Então temos que pesar. Não simplesmente eu acho que está certo, acabou, assunto encerrado. Mesmo que depois eu volte atrás. Muitos não gostam disso, voltar atrás, porque assumir ser dessa maneira e tem de ser dessa maneira. Então temos de pesar com coerência o que é certo e o que é errado, o que é razão e o que é intuição. E tenha certeza, a intuição sempre sabe a verdade, sempre sabe a verdade. Se deixarmos a intuição ser livre, ela sempre sabe a verdade, mesmo que não concordemos, ela sempre sabe a verdade. E temos que aprender a ouvi-la, saber aproveitar esta oportunidade de ouvir nosso íntimo. O homem que sente e nega as emoções é um imaturo, porque o sentimento é amadurecimento. Acho que desta frase não tem muita coisa a acrescentar. Tanto que chorar é bom, extravasamos energias ruins, esvaziamos nosso coração, mostramos ter emoções. E se não choramos, vamos ter problemas emocionais, vamos ter até problemas cardíacos. É uma verdade, uma realidade dura de aceitar. Muitas vezes os lampejos de sabedoria vêm durante o relaxamento da mente materialista, exatamente quando baixamos a guarda. Deixamos de lado regras, normas, obrigações. Rapidamente, aí a sabedoria invade, instantaneamente vem uma frase, um pensamento curto, nossa, extremamente curto, e é tatuado dentro de nós. Não conseguimos nos livrar. Aos poucos queremos, sem pensar, sem notar, começamos a raciocinar sobre aquela curtíssima frase. Passamos a filosofar então, passamos a desenvolver pensamentos diferentes, sabedoria mesmo. É muito interessante isso. Nada é criação do homem, tudo é permissão de Deus. Sim, tudo permissão de Deus, porém o homem teve a permissão de Deus, não, criação, estamos falando de criação. Deus permitiu que tudo fosse criado, e nós. Ele disse a Adão e Eva,
vocês administrarão tudo. Então, nós não criamos nada. Nós fazemos existir, nós criamos, fazemos existir, não criamos, não damos vida a algo. Nós administramos nossa vida, nós administramos os nossos bens materiais, nós administramos exatamente tudo. Mas um dia, é o que acontece muito, um dia nos é tirado algo de valor, um carro, uma casa, uma pessoa, nos é tirado algo de valor, nos magoamos, ficamos tristes, queremos amaldiçoar Deus por conta disso. Mas em verdade temos que agradecer, ficamos tristes, claro, mas temos que agradecer de ter podido administrar aquilo que estava próximo de nós por tanto tempo. Administrar uma pessoa? Não cai bem essa palavra, mas viver do lado de uma pessoa. Administrar os bens que era nosso, bens materiais nossos. Agora estou falando de uma maneira mais coerente. Nossos bens materiais, conquista nossa do trabalho, mas um dia é tirado, por algum motivo é tirado. Ao invés de amaldiçoar, temos que agradecer pelos momentos bons que tivemos enquanto estávamos administrando aquilo. Não fazemos isso. Preferimos maldizer porque foi o nosso suor. Dizemos, foi o nosso suor. Foi o nosso suor que tirou aquilo da gente, foi o nosso suor que está nos maltratando porque fizemos algo errado. Não. Já passou o tempo de provarmos as forças superiores que sabemos administrar aquilo ou não soubemos administrar. Então vamos passar para outra etapa, para outro tipo de administração. Estamos melhorando então ou a lição será refeita mais tarde? Deus dá a vida, nós a administramos, porém temos que dar satisfação do que fizemos com ela e de nossa administração. É exatamente isto. Deus nos dá a vida. Deus nos dá a vida, nascemos e administramos e utilizamos e melhoramos ou estragamos. Fica do nosso livre-arbítrio? Exatamente, fica do nosso livre-arbítrio. Estragar o que temos ou melhorar o que temos. Nosso livre-arbítrio. Mas temos de responder por isso. Não simplesmente porque Deus deu o livre-arbítrio, está no meu direito de fazer ou jogar fora aquilo. Não. Eu tenho de responder. Depois, apesar de ter o livre-arbítrio de fazer o que eu quiser, no final de tudo eu tenho que responder por que eu fiz aquilo. E na explicação, na dedução, vamos aprendendo sobre nós, aprendendo sobre as falhas nossas em administrar ou perder. Na explicação do porquê nos livramos ou enriquecemos mais aquilo que tínhamos, vem a nossa evolução também, mesmo que tenhamos feito algo negativo, é uma evolução também. Devemos agradecer sempre, mesmo que nada que queiramos aconteça, pois quem sabe, algo que não queríamos não aconteceu. Devemos agradecer sempre pelo que aconteceu e devemos agradecer pelo que não aconteceu. Devemos agradecer o que aconteceu julgando que seja algo bom. Devemos agradecer porque merecemos, fizemos por merecer. Fomos boas pessoas, fizemos por merecer, então recebemos. Recebemos algo ruim, devemos, difícil, mas tentar agradecer vai prejudicar menos. Tenha certeza, se receber algo ruim, irá prejudicar menos se aceitar que assim seja, que seja um desígnio superior. E agradecer pelo que não veio, ou seja, estava prestes a acontecer, em geral. Sendo bom ou ruim, temos que agradecer porque não sabíamos se aquilo ia nos fazer bem ou não. É tudo se, né? Realmente, é tudo se. Mas a Divina Providência sabe o que nos fará bem e o que nos fará mal.
então nos dá coisas boas porque merecemos, nos dá coisas ruins porque merecemos também, e não nos dá coisas boas porque talvez não seja o nosso momento, ou não precisamos mais daquelas coisas boas, ou não nos dá coisas ruins porque não merecemos passar por aquilo.